Em 1983, a CIA, é isso que você está entendendo mesmo, a Central de Inteligência norte-americana, fez um relatório da capacidade humana de transcender o espaço e tempo. Calma lá. É um relatório super bizarro, se você pesquisar na internet, talvez você até ache, porque em 2003, esse relatório foi liberado. Mas olha só que interessante. O motivo desse relatório era sobre a capacidade nossa de usar a mente para fazer o que é popularmente chamado de viagem astral. Galera, fala sério. A CIA tentando entender como que funciona a viagem astral? Então olha só, eles queriam usar essa ferramenta espiritual como uma forma de espionagem. Vê se pode. A CIA, com toda a tecnologia que eles possuem, com tudo que eles sabem, treinando pessoas para chegar num estado mental no qual eles são capazes de transcender o espaço-tempo. Agora, eu tenho que criar um contexto aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando. Então, primeiramente, nesse relatório, a CIA fala sobre o universo. O nosso universo é constituído de energia. E nesse relatório fala sobre essa teia. É até um assunto que eu cito em alguns seminários, né? Dependendo do contexto. Mas existe essa teia de comunicação, como se fosse uma rede invisível no qual todos nós estamos conectados. Tudo bem? É uma rede invisível. E eles usam uma teoria conhecida como emaranhamento, entrelaçamento quântico, que fala que todos nós estamos conectados, mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, invisível. Olha só que interessante. Então, a princípio, esse relatório começou falando das capacidades do cérebro de fazer isso, as capacidades da mente, e, obviamente, para validar essa teoria, eles começaram a falar de física quântica. E esse assunto ficou relacionado com a capacidade do ser humano de atingir com a sua mente frequências mais sutis. Então eu sei que talvez que você que esteja assistindo acha que esse tópico seja um pouco fora da caixa, mas não é, pessoal. Imagina, é um relatório da própria CIA, né, a CIA, tentando usar uma ferramenta. Eu vou falar que é uma ferramenta, mas também é uma prática de algumas culturas, no qual o indivíduo consegue, através de uma série de exercícios de respiração, baixar a frequência das ondas neurológicas, no qual faz a nossa energia, né? Porque também, da mesma forma como tudo no universo é feito de energia, nós também somos. E quando a gente consegue daí baixar a nossa, no caso, as nossas ondas neurológicas e ao mesmo tempo elevar a nossa frequência, conseguimos fazer a chamada viagem astral. E antes disso, eles já estavam constatando que antes de chegar nesse nível mais avançado, né, de podemos colocar meditação, o indivíduo também se tornava mega suscetível a comandos. Agora, olha só que interessante isso aí. Então, o indivíduo, ele fazia um teste bem básico, que era chegar num estado mega meditativo, mega relaxado, e eles colocavam um comando para o próximo dia. Por exemplo, ele acorda às 8 horas da manhã, ele colocaria, por exemplo, eu vou acordar às 7h58, sem o auxílio do despertador. E ele conseguia. Então, quando eles testaram essas coisas, eles começaram a pensar, caramba, dá para o cara colocar outro tipo de comando. Então, nesse relatório, tinha bastante coisa falando dessa capacidade de se sugestionar coisa. Então, você imagina você sugestionar que você vai se curar, que tudo vai dar certo para você. Então, antes mesmo de você imaginar que você pode transcender o espaço-tempo, imagina somente você tendo a capacidade de dizer para você que você é capaz, que tudo vai dar certo, que você está curado. Olha só que interessante. E fazer o teu próprio cérebro funcionar a seu favor e direcionar o seu caminho, a parte inconsciente do seu cérebro, né, o subconsciente. Nos estágios mais avançados, essas pessoas conseguiam, então, atingir níveis meditativos tão profundos,
profundos que eles tinham, por exemplo, eles conseguiam ver localizações remotas, como se eles estivessem lá. Agora, se perguntar para mim se eu acredito, 100% eu acredito. Eu peço desculpa de não ter falado isso antes. Eu mesmo sou um professor, como você talvez esteja assistindo sabe que eu dou aula de desenvolvimento humano e de medicina bioenergética, e um dos meus seminários, ele é 100% sobre meditação e sobre a capacidade que a gente tem de acessar com a nossa mente certas energias. Então, de novo, presta atenção, se o universo é constituído de energia e a nossa mente também é energia, essa própria teoria, que na verdade eu não sei por que é teoria, eles liberaram esse documento em 2003, mas hoje deve ter milhares de livros sobre o assunto, você pode daí aprender a usar esse conhecimento, então não só para transcender o espaço-tempo, que eu acho que isso realmente é um estágio um pouco mais avançado, que todo mundo eu acho que pode chegar nesse estágio com dedicação, mas principalmente, na minha opinião, é a sua capacidade de sugestionar coisas positivas e direcionar a sua mente para algo que seja relevante para você. Então, nesse vídeo eu queria recomendar, porque por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa, você tem que aprender a meditar. Hoje, eu não vou ensinar você a meditar aqui não, mas eu vou recomendar um livro para você comprar e começar a estudar sobre o assunto e daí você pode praticar por conta própria, porque não vai ser uma meditação que vai resolver todos os seus problemas e nem fazer você viajar pelo cosmo. É um livro bem antigo, talvez você encontre só em lojas de livros usados, porém vale a pena procurar. E o nome do livro é Método Silva de Controle da Mente. É de 1950. Foi um dos primeiros livros que eu li. Pra você ter uma ideia, eu tinha 17 anos de idade e eu já meditava. E eu posso garantir que você consegue muitos benefícios além, obviamente, de você, quem sabe, poder fazer uma viagem pelo universo mesmo em recessão com a sua mente, mas principalmente de você conseguir acalmar o seu estado de espírito, se programar para o sucesso, se programar para relacionamentos harmoniosos, né? Ter um maior controle sobre as suas emoções e muito mais. Então, o nome do livro, de novo, é O Método Silva de Controle da Mente, e quem escreveu foi José Silva, um latino-americano. Esse livro vendeu muito naquela época, pessoal, e eu acho que você vai gostar bastante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais umas dicas para vocês. Toda semana tem vídeos novos. Não se esquece de dar uma curtida, comenta aqui com a gente caso você já tenha lido, ou quem sabe você já fez uma meditação e pode atestar também a validade dessas premissas aqui. Ativa o sininho e a gente se vê do outro lado. Valeu, galera!